Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer uma série de vídeos aí agora, exemplificando algumas coisinhas que a gente estava discutindo aí no nosso grupo do Telegram, sobre as informações que o nutricionista precisa ter a respeito do planejamento de treinamento, para conseguir elaborar uma dieta mais adequada em cima do programa de atividade física que a pessoa está realizando, ok? Eu vou dar esse primeiro exemplo de um paciente que é praticante aí de treinamento de força tradicional, ou como comercialmente o pessoal fala aí, musculação, ok? Quais são as informações que a gente precisa saber interpretar? Então, o básico de um planejamento de treino que deve ser fornecido aí, ou o nutricionista deve requisitar, é primeiro a distribuição das sessões de treinamento, depois o resultado das avaliações aí físicas, o objetivo da etapa do planejamento e a quantificação e o controle de cargas aí de treino. Então eu vou dar um exemplo de cada um dessas informações que o nutricionista precisa saber aí interpretar. A distribuição das sessões de treino. Então eu dei um exemplo aqui, ele é real, de um praticante de atividade de musculação que eu passo o treinamento e que ele faz todos os treinos dele às 3 horas da tarde, de segunda a sábado. É lógico que isso daqui pode mudar de acordo com a etapa do planejamento, então é importante que isso esteja sempre sendo revisto pelo educador físico, pelo nutricionista também. O educador físico, obviamente, passando essa informação aí para o nutricionista. Como que o nutricionista vai estar interpretando isso daqui? Esse aqui são os dias que ele vai estar fazendo o treinamento e basicamente o horário. Isso daqui vai interferir basicamente na alimentação pré, na alimentação pós, no intervalo de recuperação que ele está tendo de uma sessão para outra, que nesse caso aqui está sendo de 24 horas. Depois, uma informação importante que o educador físico também pode passar é a característica específica dessas sessões. Né? No caso do treinamento de força, podem ter grupamentos musculares sendo treinados de forma aleatória ou de forma muitas vezes muito bem distribuída nesses dias aqui da semana. Outra informação que deve ser passada para se contabilizar em intervalo de recuperação. Outra informação são os resultados dos exames ou as avaliações físicas, aí nesse caso tanto faz. Então essa daqui basicamente é uma avaliação que o nutricionista faz no consultório, que é basicamente a composição corporal, ou seja o educador físico ou nutricionista pode fornecer. Essa daqui já é uma avaliação específica que o educador físico pode estar fazendo dentro da academia. São os testes de 1RM, de agachamento, supino, né? Eu sempre recomendo os exercícios básicos para a gente ter parâmetros de comparação aí com o que tem na literatura. Não estou falando que esse teste necessariamente precisa ser feito o máximo. Existem equações de predição, né? Não são totalmente ideais, mas elas funcionam para efetivamente ter um acompanhamento da evolução da força do paciente. E aí depois algumas avaliações adicionais, que é a chamada força relativa, que é só dividir essa carga de 1RM pela massa corporal do indivíduo. Eu gosto bastante de fazer essa análise porque também dá alguns parâmetros comparativos do que a gente tem na literatura e da evolução da. Depois disso, a gente vai traçar algumas etapas do planejamento. Essas etapas elas são traçadas em cima dos resultados das avaliações. E aí eu gosto muito de fazer essa análise, né? Que é fazer um polarzinho, um plot aqui, onde a meta ela está aqui em azul e o nosso resultado das avaliações elas estão aqui em vermelho. Então dá para saber basicamente o que a gente quer com o programa de treinamento e, obviamente, depois selecionar os métodos de treino que vão ser utilizados, as cargas que vão ser utilizadas para que a gente consiga alcançar essa etapa aí do planejamento. Então, essa é uma informação importante para o nutricionista, porque é em cima desse objetivo que ele, obviamente, vai estar construindo aí o plano todo. Depois, a gente vai ter aqui o objetivo da etapa do planejamento. Desculpa aqui, acabei colocando errado aqui no enunciado. Que esse objetivo aqui ele foi colocado em cima dos resultados das avaliações, ok? Então, essa manutenção de força, redução do percentual de gordura, aumento da massa livre de gordura, veio especificamente da análise daqueles resultados das avaliações. E por último, a codificação e controle de cargas de treino. Então aqui a gente tem o nosso objetivo, tem as semanas dessa etapa do planejamento desse praticante. Tem aqui uma coisa muito importante, que na última semana ele vai estar fazendo uma redução de cargas de treino, reduzindo a quantidade de sessões que ele vai lá na academia. E tem um acompanhamento de alguns parâmetros aqui que a gente tem que saber interpretar.
que é a intensidade do treinamento, o volume de carga do treino, e aqui é o volume dado basicamente pelo número de movimentos, e aqui eu só fiz uma análise gráfica do que está acontecendo. Então vejo informações muito importantes a serem interpretadas pelo nutricionista, principalmente nessa última semana, que é a semana regenerativa. O paciente vai estar treinando menos, né? Vai estar treinando 50% menos em relação à quantidade de sessões, tem uma redução do volume de carga, redução da intensidade, que é uma semana importante em termos adaptativos, que é a semana regenerativa. Ok? Abraço!